E aí, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aos sistemas bioenergéticos, né? Vocês aprenderam na primeira aula o que é o ciclo do ATP, na segunda aula a ressíntese do ATP, e agora vocês vão aprender o sistema glicolítico anaeróbio lático, ou seja, sem oxigênio, né? É você ter o ATP novamente, porém sem oxigênio, por isso anaeróbio, glicolítico, porque a gente vai utilizar da glicose para se gerar a primeira fonte, o primeiro substrato de energia, glico, né, de glicose ou de carboidratos, e lise, né? Lise sempre vai significar a quebra. Então, glicolítico significa a quebra dos carboidratos, e no final a gente vai ter aí a produção de lactato ou ácido lático. Tá legal? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu abrir aqui a minha tela. A gente entra agora nos processos. Eles começam a ficar um pouquinho mais complicados, né? Mas eu vou tentar tornar um pouco mais simples para vocês. Isso cai bastante nas provas de vestibular. Maravilha. Bora lá, então. Vou fechar minha câmera para ficar um pouco mais rápido. Beleza. Vamos lá. A gente está agora no sistema anaeróbio lático. Bom, como eu coloquei aqui na imagem, né, muitos de nós ou muitos de vocês já devem ter entrado ou visto como é que são os treinamentos dentro de uma academia. Nesse sentido, aqui a gente está vendo uma aula de spinning, que é um tipo de exercício de alta intensidade, onde as pessoas elas fazem um altíssimo esforço durante espaços determinados curtos ou bastante tempo, durante uma duração aí de 30, 40, 50 minutos. Então, inicialmente, quando você tenta fazer um esforço máximo ou submáximo, você só vai conseguir ativar o sistema anaeróbio lático a partir, né, daquele momento em que o sistema de ATP de reserva acaba, ou seja, até 2 segundos. Vamos lá. Até 2 segundos, seu sistema, sua reserva de ATP acaba. Depois, a gente entra no sistema fosfagênico. Então, até 10 segundos, você ainda tem ali o seu ATP e a creatina fosfato para te ajudar. E aí, passando disso por até 60 segundos, a gente entra no sistema glicolítico anaeróbio lático, porque a gente vai produzir como resultado, como produto final ali, o ácido lático no nosso organismo, tá legal? E se a gente continuar trabalhando, continuar treinando, a gente vai entrar em outros sistemas aqui à frente, que aí vem o sistema aeróbico, o sistema glicolítico aeróbico, né, o primeiro deles, e depois tem ainda o sistema a fosforilação oxidativa, tá? Então, depois que a gente terminar essa aula, ainda faltam mais 2 sistemas que vocês têm que aprender, que vocês vão ouvir, tá legal? Então, vamos lá, vamos dar seguimento. O sistema anaeróbio lático, ele também é conhecido como sistema glicolítico anaeróbio, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar de respiração celular, pensa, respiração celular são 3 caminhos para a gente chegar nessa respiração. Desses 3 caminhos, o primeiro deles é a glicólise, né? Ocorre no líquido citoplasmático, naquele meio citoplasmático, ou seja, acontece fora da mitocôndria, não é no núcleo, não é no lisossomo, não é no retículo endoplasmático, é no líquido citoplasmático, tá? Se for numa célula normal, é no citoplasma. Se for dentro do músculo, vai ser no citoplasma, tá? Não se esqueçam disso. Citoplasma também tem o nome de citosol ou hialoplasma. Não se esqueçam. Isso aqui, quando vai cair dentro de provas de vestibular, eles citam muitas vezes a palavra citosol e hialoplasma. Dificilmente eles vão usar citoplasma, tá? Não se esqueçam, citosol ou hialoplasma. Portanto, nesse primeiro sistema de respiração celular, não se utiliza o oxigênio,
Se não se utiliza o oxigênio, se ele está no citoplasma e não está dentro da mitocôndria, ele é anaeróbio, tá? Não se esqueçam. Se algum efeito, se alguma reação for feita no citoplasma, não for feita na mitocôndria, então ela é anaeróbia. O ciclo de Krebs, né, é o segundo tipo de respiração celular. O ciclo de Krebs é um produto, é a continuação da glicólise, ou seja, depois que a gente cria ali o ácido lático, se a gente continuar trabalhando, nós vamos ter outras reações em cadeia de construção e de quebra de átomos e de moléculas, né, quebras de moléculas, na verdade, que aí a gente vai desenvolver ali novas maneiras de se conseguir o ATP, de se conseguir a creatina fosfato, mas ele já não vai mais acontecer no meio citoplasmático, ele vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? Na matriz mitocondrial, tá bom? Na matriz mitocondrial. Portanto, se está dentro da mitocôndria, ele vai utilizar de oxigênio, ele vai ser um sistema aeróbio. E, por último, a fosforilação oxidativa. Tá? O que vai ser isso? Vai ser a última parte desse sistema de energia que o nosso corpo capta para se fazer um monte de moléculas de ATP. Nós vamos tocar nisso daí daqui a 2 aulas, mas já vou deixar de antemão para vocês. Respiração celular são 3 caminhos: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que é conhecida também como cadeia respiratória, cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Não se esqueçam disso, gente. Cai isso daí nas provas de vestibular, de preparação, de tudo que vocês forem tentar, até em concurso público, eles utilizam esses nomes aqui, cadeia respiratória, cadeia de transporte de elétrons ou fosforilação oxidativa, tá bom? E ele também ocorre na mitocôndria, nas cristas mitocondriais, tá bom? Então, se está dentro da mitocôndria, assim como o ciclo de Krebs, ele utiliza de oxigênio. É um sistema também aeróbio. Coloquei essa imagem para que vocês vejam, né, uma célula eucariota animal, que a glicólise, que é o primeiro que vocês viram ali em cima, que é o que a gente vai falar hoje, ele acontece nesse líquidozinho, no líquido citoplasmático, nessa coisinha aqui que tem bastante organelas. Então, se ele acontece no líquido citoplasmático, é a glicólise. Agora, se ele acontece dentro da mitocôndria, nós temos as duas opções. Ou vai acontecer o ciclo de Krebs, de acordo com o tempo e intensidade, ou vai acontecer a cadeia respiratória. Também vai depender da demanda energética, tá? A gente vai entrar neles nas próximas aulas. Então, lembre-se, hoje a gente vai falar sobre a glicólise. Bora lá. Bom, glico, né, do grego, é açúcar, e lise é a quebra, tá? Então, quem não lembra, quando vocês pensarem que precisa lembrar de algum tipo de carboidrato, vocês já devem ter visto que glico, não sei se na infância de vocês comeram, mas tinha esse tipo de salgadinho aqui, que é puro milho, né? É bem gostosinho esse negócio, eu acho que eles fazem uma mistura bem temperada, mas é um tipo de carboidrato, né? Que a gente encontra de baixíssima qualidade, né? Caro, gostoso, mas é um carboidrato que a gente come na nossa infância, tá? Bom, a função da glicólise é quebrar o carboidrato, tá? Carboidrato é uma glicose. Ele quebrando o carboidrato, ele vai gerar no final o piruvato. Não se esqueçam disso. O que é a glicólise? É a função. O que é a glicólise? É a quebra desse carboidrato, é a quebra da glicose, e no final vai ter como resultado 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. E aí, mais para frente, vocês vão ver uma coisinha. Vocês vão ver um tal de NAD+, né? Vocês vão ver um NAD+, lá para frente. E esse NAD+, quando ele está apenas com essa fórmula, né, a fórmula NAD+, a gente chama ele de forma oxidada. E quando ele vira um NADH, ou seja, quando ele absorve, quando ele recepta aí
um átomo ou um íon de hidrogênio, ele se torna a sua forma reduzida. Tá legal? Vamos lá. O piruvato é um sal formado a partir do ácido pirúvico e o lactato é um sal formado a partir do ácido lático. Tá? Aqui é uma imagem que eu vou colocar para vocês de um pequeno NADH, né, sendo transportador, sendo um carregador. Tá? Aqui ele está falando, entrega de elétrons, então ele vai carregar elétrons e ele vai gostar de carregar elétrons, ele vai carregar o hidrogênio. Não se esqueçam desse carinha aqui, tá? O NADH, tá? Ele sem o H, ele é um NAD+ apenas. Então, bora para a glicólise. Substrato energético que a gente tem. O que é o substrato energético? É a glicose e o glicogênio. Lembre-se, a glicose é uma molécula menor. Glicogênio é quando a gente consegue estocar. E quando a gente estoca ele dentro do nosso corpo, ele se transforma, ele fica maior. Né? Então, ele ficando maior, a estrutura dele vai ser mais composta e ele vai ter várias ligações de elétrons, né? E esses átomos ligados, sempre que a gente rompe esses átomos, rompe o átomo, as ligações, a gente acaba gerando energia, tá? Não se esqueçam disso. Então, aqui, a célula não, a molécula, né, de glicose, ela é bem simples, essa molécula, e a gente vai ver agora a composição da molécula do glicogênio. Olha a diferença, né? A molécula de glicose, uma molécula de glicose, aqui uma molécula de glicogênio, bem mais complexa, né? Bom, quando a gente precisa, o glicogênio ele fica estocado ou nos músculos ou no fígado, tá? Ele também vai ficar estocado nas células adiposas, né? No tecido adiposo, e quando a gente precisar, a gente consegue utilizar e reutilizar esse glicogênio. A gente quebra ele de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Bem, a glicólise, ela acontece no sarcoplasma. Gente, sarcoplasma é o citoplasma das fibras musculares, tá? Então, pensa numa célula muscular. Tem uma célula muscular, igualzinho a gente vê aquela imagem normal de uma célula, né? Tem lá as organelas citoplasmáticas, a gente vai ver uma célula muscular, ela também vai ter as suas organelas, as suas funções, as suas diferentes estruturas, e o nome que a gente dá para o citoplasma de uma célula muscular vai ser sarcoplasma. Então, esse daqui é um corte de uma célula muscular, né, de um feixe muscular. E vejam aqui, sarcoplasma é essa parte que fica entre as fibrilas musculares, tá bom? Então, as miofibrilas estão aqui, e entre elas é onde a gente chama de sarcoplasma. Tudo bem? Então, uma glicólise, se vocês lembrarem, se vocês pensarem, se vocês tiverem algum tipo de avaliação por fazer, a glicólise, ela só é feita a partir de 10 reações em cascata, 10 reações químicas, né, 10 reações de quebra, graças a certas enzimas e enzimas específicas para cada uma das reações, para que essa glicose, no final, se torne 2 moléculas de piruvato, tá bom? Então, isso daí nos vestibulares vai ser falado em tudo que é canto. Vai falar que a glicólise depende de 10 reações de quebras, graças às suas enzimas específicas, para chegar no final e ter 2 moléculas de piruvato. Então, aqui está a glicose. Então, cada uma dessas setinhas aqui, a gente vai contabilizar um tipo de quebra, um tipo de ação enzimática, né? Aqui estão os nomes das enzimas que quebram, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até que chega no piruvato, tá bom? Então, o resultado disso tudo aqui, a gente não vai entrar nesse momento em cada uma dessas reações, em cada uma dessas quebras por enzimas, porque para a gente nesse momento não faz sentido. A gente vai entrar nisso daqui mais para frente quando a gente tocar nos assuntos relacionados, talvez, à fosforilação oxidativa. Mas
de imediato, o que eu quero que vocês saibam é que a glicose ela vai ser quebrada em 2 moléculas, né? Ela vai ser quebrada até que vire 2 moléculas de piruvato, tá? Isso é glicólise. E aí ela vai gerar 4 moléculas de ATP. Eu vou mostrar para vocês já já. Ela gera 4 moléculas de ATP, sobram-se aí 2 átomos de hidrogênio livre, e eu vou explicar na próxima imagem, se eu não me engano. Ah, olha que legal. A quinta reação libera 4 hidrogênios, 4 íons de hidrogênio. E quando a nossa célula, qualquer tipo de célula, tem bastante hidrogênio, lembre-se, ela começa a criar um processo oxidativo, ela começa a criar um processo onde começam a gerar vários radicais livres. Elas começam a ter funções de catabolização, né, de catabolismo, dentro do nosso organismo. Ela começa a matar célula, ela começa a matar organelas citoplasmáticas, ela começa a degradar coisa que não deveria. Então, quando a nossa célula percebe isso, ela tenta eliminar esse hidrogênio. E o mecanismo de ação, a gente vai ver isso já já, tá? Olha aqui que legal. Isso aqui é bem interessante. Vamos ver se a gente consegue explicar para vocês de uma maneira bem prática. Aqui a gente tem a molécula de glicose, tá? A molécula de glicose, ela tem 6 átomos de carbono, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esses átomozinhos aqui cinzas, vocês podem considerar o carbono, tá legal? A glicose com 6 átomos de carbono. Lembre-se, a fórmula química dele da glicose é C6H12O6. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos pensar aqui nos 6 átomozinhos dele de carbono. Então, para começar esse processo, automaticamente o nosso corpo ele vai utilizar de 2 ATPs que estão livres no nosso organismo, ou dentro do citoplasma. Ele já vai utilizar 2 ATPs, ele vai precisar de 2 ATPs para começar o processo de utilização, de quebra da glicose. Para a glicólise, ele já vai quebrar 2 ATPs, ele já vai usar 2 ATPs. Bom, ele vai utilizar esse ATP como forma de energia, e como vocês sabem, para se utilizar um ATP, a gente acaba quebrando, né, a moléculazinha dela. Então, o fosfato inorgânico vai soltar, o que era um ATP vira um ADP, um adenosina trifosfato, vira um ADP, adenosina difosfato. Então, aquela molécula de fosfato livre, aquele fosfato inorgânico, ele vai se acoplar. Olha que interessante. Eu usei energia, né? O fosfato se soltando aqui, ele gera energia. Esse fosfato inorgânico, ele vai se acoplar, ele vai se juntar aqui, ó, à molécula da glicose, né? Depois de algumas etapas desse processo, ele vai se juntar aqui, ó. Uma molécula de fosfato se junta de um lado, outra molécula de fosfato se junta do outro lado. E aí, todas as moléculas, quando elas têm fosfato, ela tem uma alta capacidade de energia, ela tem uma grande vontade, vamos falar assim, de reagir a qualquer estímulo. Tá? É quase como se fosse uma bomba, como se fosse uma explosão. Ela quer reagir porque ela tem fosfato. E aí vão acontecer as suas outras 5, 6 reações em cascata, até que, olha que legal, a gente tem ainda aqui os 6 átomozinhos de carbono, né? Um fosfato de um lado, outro fosfato do outro lado, e aí ele passa, o nome dele já não vai ser mais glicose, vai ser uma frutose 1,6 porque tem 2 de fosfato, tá legal? Então, nesse processo da quebra, esse processo onde vão entrar várias enzimas, uma enzima diferente da outra, o que vai acontecer? Ele vai quebrar essa molécula, que era uma molécula de 6 carbonos, em 2 moléculas divididas entre elas com 3 carbonos para cada lado. Nessa quebra, nessa ruptura dessa ligação, o que vai acontecer? Ele vai soltar 4 moléculas, 4 átomos de hidrogênio. Então, vão ficar 4 átomos de hidrogênio livre. E olha que legal, na hora que ele solta esses átomos de hidrogênio livre,
vai acontecer uma coisa bem louca, porque o hidrogênio ele não pode ficar livre dentro do organismo, ele não pode ficar livre dentro do sistema. Se ele ficar livre, ele começa a criar o que a gente chama, né, de acidose metabólica. É aquilo que eu estava falando quase agora para vocês. Se tiver muito hidrogênio, ele começa a se transformar em radical livre, ele começa a criar diversos problemas para dentro da célula. Um dos maiores exemplos é que ele ocupa, por exemplo, o sítio ativo do cálcio dentro das miofibrilas musculares. Então, o cálcio, ele faz ativação da actina miosina para que aconteça uma contração normal. O cálcio dentro do sarcoplasma, dentro da célula muscular. Só que se tem hidrogênio, ele acaba entrando nessa ligação da troponina. Ele acaba entrando nessa ligação que está lá protegendo a actina. Depois a gente vai falar sobre isso daí também. Quando a gente entrar no sistema muscular, a gente vai entrar nisso daí. E o que acontece? O hidrogênio, se ele entra no lugar do cálcio, o cálcio não consegue dar o estímulo para o músculo para que o músculo possa contrair. E os músculos vão acabar entrando em colapso, vão acabar entrando em falha ou falência. E aí, se os músculos não contraem, é o momento que o corpo começa a entrar em decadência de resultados. Tá? E aí tem gente tem gente que desmaia, tem gente que sente dores musculares, tem gente que não consegue andar, tem gente que não consegue correr. Na musculação, é aquela coisa. Se o atleta está tentando fazer 20 repetições na musculação, né, seja no exercício de rosca, no supino ou no agachamento, a partir da 20ª repetição, por exemplo, tem tanto hidrogênio dentro da célula muscular, né, do organismo, que ele não consegue fazer o exercício normal. É nesse momento que o NAD+, ele vai ser estimulado, né? O NAD+, ele é um aceptor, ele é um carregador. É como se ele fosse como eu posso dizer para vocês? Alguém que busca, um motorista, tá? Ele é um aceptor de íons e de elétrons. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver que tem um monte de hidrogênio livre ali na célula, ali no sarcoplasma ou no líquido citoplasmático. O que o NAD+, ele vai fazer? Ele vai pegar os hidrogênios e no momento em que o NAD+, ele pega o hidrogênio, ele se transforma em NADH, tá? Então, ele vai ajudar, ele vai falar, cara, eu preciso ajudar esse corpo, eu preciso ajudar porque o cérebro está me dando essa informação de que tá entrando em acidose metabólica esse músculo, esse corpo, esse organismo, e esse aceptor, esse carregador, ele vai lá e vai fazer essa função de pegar os hidrogênios que estão ali dentro e tentar jogar para fora dessa célula muscular, para que a célula continue trabalhando, gerando energia, quebrando a glicose, fazendo toda a função normal, porque a pessoa ainda assim está fazendo alguma atividade. Então, o que ele faz? Né? Na hora que essa molécula, frutose 1,6 de fosfato, ela vai ser rompida, quando ela se quebra, nesse momento que ela quebra, o NAD+, ele capta 2 hidrogênios, ou seja, ele capta 2 hidrogênios, então a gente vai ter aí 2 NADH. E olha que legal. Agora a gente tem aqui em cima aquela estruturinha. Aquela estrutura, ela chegou aqui com agora os seus 3 carbonos e ela tem ainda ali o seu fosfato. Só que aqui nesse momento, onde tem um monte de hidrogênio livre, o NAD vai lá buscar o hidrogênio, ao mesmo tempo, 2 fosfatos que estavam livres também dentro dessa célula, dentro do meio citoplasmático, ele vai e se une nessas moléculas, tá? Dentro daqueles 10 processos, dentro daquelas 10 reações que a glicose tem, em uma delas, o fosfato inorgânico, que estava ali passeando pelo meio citoplasmático, ele vai lá e se acopla, ele se une a esses 3 carbonos. Ou seja, esses 3 carbonos agora, eles estão com dois átomos de fosfato inorgânico, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Foi para cá 3, foi para cá 3. 2 fosfatos inorgânicos entram na brincadeira. Um vai para cima, o outro vai para baixo. E aí,
através ainda dos processos, até terminar o 10º processo, a 10ª reação, o que vai acontecer? Ele vai encontrar aqui desse lado, tem um fosfato inorgânico, outro fosfato inorgânico, ele vai doar esse fosfato, para um ADP que está livre no organismo, né? Então aqui em cima ele vai doar para um ADP, esse aqui vai doar para outro segundo ADP, e no final das contas, esse lado aqui, ó, essa moléculazinha, ela acabou doando um fosfato para um ADP, esse aqui doou para outro ADP, gerou assim 2 ATPs. Aqui embaixo aconteceu a mesma coisa. Um fosfato foi para um ADP livre, o segundo fosfato foi para outro ADP livre, gerando assim 2 ATPs. Então a soma disso daqui foi 2 ATPs por conta desses fosfatos, que foi para um ADP, foi para outro ADP, e aqui embaixo também gerou mais 2 ADPs. Então, a soma disso é, na quebra da glicose, né, na glicólise, depois de 10 processos, 10 procedimentos, 10 reações em cascata, acabou se gerando 4 ATPs, né, 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, e 2 moléculas de ácido pirúvico. Tudo bem? Não é assim tão difícil, não é assim tão complicado, mas a soma, né, no final a gente encontrou aqui 2 ácidos, 2 moléculas de ácido pirúvico e 4 moléculas de ATP. Porém, o saldo final, uma vez que a gente utiliza 2 ATPs aqui no começo, é de apenas 2 ATPs, porque 4 menos os 2, né? Ou seja, o ATP sempre é uma moeda energética. É sempre aquilo que a gente faz como investimento, né? Então, a gente faz um investimento, né? A gente estoca o ATP dentro da nossa célula. No caso, a gente vai ter o ATP livre ali no citoplasma. Sempre que a gente precisar, até que se acabe o estoque dele, a gente vai utilizar desse ATP que está dentro do citoplasma. Se usar do ATP do citoplasma, é anaeróbio. Se usar do ATP na mitocôndria, é aeróbio. Não se esqueçam disso, tá? Ah, e no final das contas aqui, ó, lembre-se, a gente acabou gerando, a gente tem, quando acontece essa quebra, né? Acontece essa quebra da molécula, então a gente tem 4H, 4 hidrogênios, 2 hidrogênios vão acabar sendo capturados pelo NAD e 2 hidrogênios vão ficar livres. Ou seja, ainda assim, apesar do NADH ele fazer o transporte. Ah, tem uma coisa que é muito louco, muito legal isso, gente. Quando a gente pega esse NADH e ele transporta agora o hidrogênio, a função do NADH é tentar tirar o hidrogênio de dentro da célula. Ele vai tentar tirar o hidrogênio de dentro da célula. E a única maneira que ele vai encontrar para tirar de dentro da célula é se acoplando a alguma estrutura que esteja preparada para recebê-la, tá? E a única estrutura que está preparada para recebê-la é o ácido pirúvico. Então, quando a gente gera os 2 ATPs aqui em cima, o ácido pirúvico, a gente tem ainda o NADH, que é um transportador do hidrogênio. Esse NADH, ele vai se unir ao ácido pirúvico, e a união do NADH com o ácido pirúvico, quando ele oferece esse hidrogênio ao ácido pirúvico para sair de dentro da célula, para diminuir essa acidez metabólica que está dentro da célula, o ácido pirúvico vai se transformar em ácido lático, em lactato. Então, a maneira que se encontra para fazer com que não aconteça uma acidez metabólica dentro da célula é o NADH, que é um transportador de elétrons e hidrogênio. Ele pega o hidrogênio, lembra? Ele era só o NADH, o NAD+. Ele pega um hidrogênio, se transforma em NADH. Ele vai até o ácido pirúvico e oferece esse H. Quando ele oferece esse hidrogênio, o ácido pirúvico se transforma em ácido lático. E, uma vez enquanto ácido lático, ele volta para a corrente sanguínea e aí que vai começar o próximo processo metabólico, que é o sistema glicolítico anaeróbio. Aliás, é o sistema glicolítico aeróbio, tá? Então, vamos voltar um pouquinho para vocês. Olha aqui, ó. Quanto mais hidrogênio livres, maior a fadiga muscular ou acidose metabólica.
as pessoas, quando sentem a acidose metabólica, dá vontade de vomitar, dá vontade de parar de fazer o exercício. Assim, é bem forte as sensações que a gente tem. Então, o NAD+, ele é transportador ou carregador, ou a gente chama, né, no meio da bioquímica, a gente chama de aceptor de hidrogênios. Então, eu coloquei essa imagenzinha aqui para vocês. Ele, enquanto é um NAD+, ele é somente alguém que vai se acoplar ao hidrogênio. Então, quando ele se acopla a um elétron ou a um hidrogênio, ele se transforma num transportador, num carregador, tá bom? Então, o NAD+, ele vai seguir, ele vai tentar, ele vai ir atrás rapidamente dos elétrons ou do hidrogênio, e quando ele conseguir encontrar esse átomo ou alguma molécula específica, ele vai se transformar em NADH. Então, 2 NADHs, 2 ATPs e 2 íons de hidrogênio estarão livres na célula. Então, como eu falei antes, se tem o NADH, ele precisa ainda assim sair da célula. Ele não pode continuar ali dentro, porque senão vai ficar muito ácida, vai mudar o pH. E a gente não quer um pH ácido dentro da célula, a gente quer que seja uma coisa neutra, seja um ambiente neutro para que aconteça a contração muscular, o relaxamento muscular, as trocas químicas que vão acontecer, os nutrientes passando entre o meio celular. A gente não quer que dentro desse espaço fique uma coisa, né, um ambiente que a gente conhece como a acidose metabólica. Porém, alguém precisa aceitar esses hidrogênios para não criar essa acidose celular. Aí é a hora em que aquele subproduto, né, o piruvato, ele aceita o hidrogênio. E quando ele aceita o hidrogênio, ele se transforma em lactato, ou ácido lático. Aqui é uma imagenzinha de uma representação do que é o ácido pirúvico. E, no final, quando ele recebe o hidrogênio, né, quando o ácido pirúvico recebe o hidrogênio, ele se transforma em ácido lático, ou lactato. E o lactato, então, leva para a corrente sanguínea, diminuindo a acidez da célula ou do músculo. Tudo bem? Eu achei que tinha algum videozinho aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Aguenta aí, gente. Ah, aqui, olha que legal. Begins. O que acontece é o seguinte, turma. Quando a gente faz a digestão, quando a gente começa, a gente bota comida para dentro, o que for carboidrato, uma parte deles já começa a ser digerida ou degradada dentro da nossa boca, outra parte, ela, quando chegar no nosso estômago, né, aqueles carboidratos mais simples, eles já vão ser absorvidos ali pelo estômago. Os que são um pouco mais complexos, eles vão ser distribuídos e degradados no nosso intestino. Aqui nesse exemplo, os carboidratos eles estão no intestino e eles estão sendo passados para a corrente sanguínea. Então vejam isso, ó, essas moléculazinhas de carboidrato estão sendo levadas pela corrente sanguínea. Depois que elas forem levadas, elas vão sofrer a tal da glicólise. Então, elas vão chegar até as células musculares. Essas são fibras de células musculares. E aí, repara, essa é uma molécula, calma, é uma molécula de carboidrato. Tem os 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma molécula de glicose. Então, o que a gente quer, o objetivo da glicólise é sim gerar mais ATPs, né? Então, se a gente para e pensa que a gente gasta 2 ATPs, gera 4 no final, mas ainda assim, né, na soma, né, fazendo esse investimento e a contagem final, a gente gastou 2, mas a gente conseguiu no final ter mais 2 ATPs. Tá legal? É mais ou menos assim, se você quer comprar
sei lá, um caderno bem legal, você compra um caderno por R$ 5 e você vende ele por 10. Você vai ter aquela despesa, né, do seu investimento, você usou R$ 5 para comprar, vendeu por 10, você tem 5 de lucro, mas você gastou 5 para conseguir ter esse 5 de lucro. Tá legal? É isso que acontece no final da glicólise. Então, vamos lá. O que eles querem aqui é que no final chegue a ter o resultado final de mais ATPs. Mas, lembrando, esse sistema ele tem um certo tempo que ele é treinável, ele ou você consegue estimular a ter mais tempo ou menos tempo. Algumas pessoas têm pouco tempo, outras pessoas têm mais tempo. Então, o ATP normal, lembre-se, 2 segundos, o ATP-CP até 10 segundos, o ATP, né, o sistema glicolítico anaeróbio lático, ele vai aí mais ou menos até 60 segundos, tá legal? Então, 60 segundos de atividade é esse o sistema que a gente está utilizando. Passou disso, vocês têm que lembrar que a gente entra aí no sistema glicolítico aeróbio e depois na fosforilação oxidativa. Então, o que acontece? A gente precisa fazer a glicólise, a gente precisa quebrar isso daqui. Tá? A gente vai ter que, de alguma maneira, vão acontecer as 10 reações químicas, só que eu vou deixar, vocês vão ver aqui como que ela vai acontecer de uma maneira mais rápida, tá? De uma maneira bem simples para vocês entenderem. Então, essa daqui é a tal da fase de investimento. Ele vai utilizar 2 ATPs para quebrar a molécula. Então, quando os ATPs vêm aqui, ele deixa os átomozinhos de fósforo, lembram? Então, ele vira aquele frutose 1,6-bifosfato ou difosfato. 2 moléculas ficam por aqui. Depois das suas 8 ou 9 reações químicas que vão ter depois, ele se rompe, né, naquelas 2 imagens que vocês tinham ali, que vai se preparar para se transformar em 2 moléculas de piruvato. E ainda assim, ele tem ali os fosfatos encostados neles, né, a moléculazinha, o átomo de fósforo, um fósforo inorgânico. Aí, ele está cheio de hidrogênio, né? Está cheio de hidrogênio nessas moléculas. Então, o que ele faz? Se ele está com 4 moléculas de hidrogênio, é nesse momento aqui que vem o NAD+, tá? Olha o NAD+ chegando aqui, o NAD+ vai vir nessa molécula e vai remover os hidrogênios dele. Olha lá, pegou o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, se transforma no NADH. E aí, como nesse citoplasma tem aqui as moléculas de ADP livres, né? E agora ele se torna um piruvato, aliás, ainda não é um piruvato, mas agora sim ele é um piruvato. Lembre-se, quando ele faz ele precisa de mais ATPs, né? E aí ele acaba transformando, né? Dando mais aqueles fósforos inorgânicos, aqueles fosfatos inorgânicos, para os ADPs que estavam livres ali na célula, no citoplasma. E agora o que a gente tem são 4 moléculas de ATP, e agora a gente tem o ácido piruvato. Tudo bem? Muito complicado, muito difícil. O processo vai continuar, mas somente na próxima aula para vocês. Tá legal? Vamos ver. Então é isso, galera. Eu espero que vocês não tenham confundido alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar. Deixa eu voltar aqui a câmera. Bom, hoje foi então o sistema glicolítico anaeróbio lático. E aí, né, para que o piruvato consiga remover o hidrogênio do nosso organismo, ele se junta com aqueles NADHs.
se ele se junta com o NADH, o NADH dá para ele o hidrogênio sendo recebido pelo piruvato, né? O NAD ele volta a se transformar no NAD+, ele sai voltando, passeando, captando novamente os hidrogênios e elétrons que estão livres ali no citoplasma, e aquele piruvato que recebeu hidrogênio vira ácido lático. Tudo bem? Essa daqui é a aula do sistema anaeróbio lático. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagens, tá legal? Então, vou encerrar aqui a aula de hoje, e aí a gente fala na próxima aula sobre o sistema glicolítico aeróbio, tá legal? Então é isso. Valeu, gente. Bons estudos. Já vou subir a tarefa para vocês e valeu!